Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fé, Esperança e Amor. Vamos dar continuidade à leitura do Salmo de Davi? Vamos fazer aqui uma explanação, vamos fazer uma exposição do versículo 1 até o versículo 20 do Salmos de número 9. Então leiamos, meus irmãos. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, e cantarei louvores. Pois ao retroceder os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentam o meu direito, e a minha causa no trono te assenta e julga retamente. Repreende as nações, destrói o ímpio, e para todo sempre lhe apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrastaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para os oprimidos, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não esquece do clamor dos aflitos. Compadece de mim, Senhor. Vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prende-se-lhe o pé. Faze conhecido ao Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saiba as nações que não passam de mortais. Meus irmãos e minhas irmãs, o Salmo 9, ele tem por título Ações de Graça. E por subtítulo, ao mestre de canto, segunda melodia, a morte para os filhos, Salmo de Davi. E nós vimos que ao mestre de canto, a gente entendeu que tinha aquela pessoa que Davi colocava o louvor na mão dele e ele ia lá apresentar o canto. Alguns intérpretes, segundo João Calvino, vão dizer que a morte para o filho está falando aqui de Golias, lá de Gate, que Golias, ele foi morto por Davi, com uma pedra na cabeça, e como ele representava o guerreiro daquela nação, seria como se fosse o guerreiro de Gate, filho de Gate. Mas João Calvino vai pegar uma outra interpretação. Ele vai dizer que, como se trata de uma melodia, possivelmente era uma melodia que era tocada naquela época. Era uma melodia talvez de moda, era uma melodia de flauta, talvez uma melodia de harpa. Era uma melodia que era muito bem aceita na época. E que Davi aqui possivelmente vai colocar a letra desse salmo nessa melodia para se transformar num louvor, numa música. E aí, pegando essa letra com essa melodia, ele vai colocar o mestre de canto. São ideias que nós vamos ver até onde elas realmente são verdadeiras ou não são, com o decorrer da nossa leitura. Que Deus nos abençoe. Então, vamos ver agora como é que o salmista, ele nos apresenta a sua situação diante de Deus, diante das tribulações que ele passava, diante da falta de esperança, diante da falta de fé. Como é que Davi conseguiu encontrar esperança e fé? Leiamos. Louvar-te-ei, Senhor,
Davi começa dizendo uma palavra que nós escutamos muito na igreja: vamos louvar ao Senhor. Vamos nós louvar a Deus, vamos. E às vezes nós ficamos tristes porque as pessoas vão para a igreja e na hora do louvor não querem louvar ao Senhor, não cantam. O louvor é um ato individual, é um ato entre o pecador e seu Deus que o ama. O louvor, ele sai do coração daquele que entende que sem Deus ele não é nada, daquele que ele entende que aquele é o momento de buscar o seu Deus. E Davi fala: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Se nós temos na palavra de Deus, pela sua santa lei, que devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma. Davi está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, que também devemos louvá-lo de todo o coração. Louvar ao Senhor. E ele vai dizendo: contarei todas as tuas maravilhas. Davi, ele diz que na intimidade dele com Deus, ele louvava a Deus de todo o coração. Ele não louvava no silêncio dele, não. Ele louvava não é espírito, não. Louvava com a boca, com a voz. Porque quando ele soltava a voz dele, ele falava assim: contarei todas as tuas maravilhas. Davi nos orienta para que eu e você, meu irmão, quando estivermos na casa do Senhor, quando for dizer assim, louvemos ao Senhor, não entendamos como um pedido para que nós possamos louvar o Senhor, mas entendamos assim: agora chegou a nossa vez de louvar ao Senhor. Agora chegou o momento onde eu poderei cantar ao Senhor, onde eu poderei contar a todos as maravilhas que Deus fez na minha vida, com a minha voz que Deus me deu para fazer isso. Louvar ao Senhor. E ele vai dizendo ainda mais: alegrar-me-ei. E não é cantar ao Senhor, louvar ao Senhor com cara feia, não, com cara enjoada, não. Nós temos que se alegrar no Senhor. Alegrai-vos. Temos que nos felicitar em Deus. E ele diz: alegrar-me-ei. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Na hora do louvor, na hora que estivermos na santa casa de Deus, temos que nos alegrar. Porque ali presente o Senhor se faz. Então, se sabemos que o Senhor está presente, temos que cantar ao Senhor com alegria. E Davi está falando isso para nós, para mim, para você, num cenário onde ele passa por dificuldade, tribulação. Ele não está falando nas suas melhores fases da vida, não. Porque Davi está dizendo que por mais que eu passe por tristeza, por mais que eu passe por tribulação, por mais que eu passe por situações adversas pela qual me deixa profundamente abalado, ainda assim louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, ó Altíssimo. Não é para qualquer um, é para o Altíssimo. E ele fala: eu cantarei louvores, sim, eu cantarei, com certeza. Aprendamos com Davi, meu irmão e minha irmã. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, ou seja, a ele, naquele momento, ele perceber que os inimigos deles, que querem tirar a coroa dele, que naquele momento estão atacando contra Deus, ele fala: tropeçam e somem da tua presença. Porque Davi sabe que o Senhor é justo, que nada sai dos olhos de Deus que ele não queira que aconteça. Nada vem surpreender a Deus. Que Deus é soberano, que Deus ele mantém o mundo, que Deus governa o mundo como ele bem entende. Porque sustenta o meu direito e a minha causa, no trono te assenta e julga retamente.
Repreendes as nações, destrói o ímpio para todo sempre, lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados suas ruínas, são perpétuas. Arrastastes as suas cidades. Arrasastes as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu santo trono eternamente. Ainda que os ímpios tentem, de qualquer forma, destronar Deus com a sua impiedade, tentar tomar o lugar de Deus com a sua malvadeza, ele ainda fala aqui, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, porque esse é o propósito do ímpio. Então ele fala, trono que erigiu para julgar. Santo Agostinho vai dizer para nós que se nesse mundo as coisas que acontecem com a humanidade, os fatos que ocorrem com toda a humanidade, nenhuma coisa, nenhum fato, nenhuma causa fosse ser julgado de forma reta, nenhuma causa fosse ser julgada de forma favorável àquele que tem direito, se a injustiça permanecesse aqui eternamente, se a injustiça fosse levar os homens sempre a uma questão de caos, onde somente o réprobo, onde somente o insolente governam e fazem tudo o que eles querem e nada acontece que possa segurá-los, ele vai dizer que se tudo isso acontecesse dessa forma, não existiria Deus. Nós vemos que ele falou aqui que trono que erigiu para julgar. Como também Agostinho vai dizer que se aqui na Terra todas as causas humanas, todas as contenções humanas fosse julgada a favor do justo, toda a justiça que acontecesse, de forma que nada injusto acontecesse na terra, não existiria céu. Então, porque Deus está no comando, está no controle, Ele permite, Ele deixa que alguns ímpios prevaleçam. Como nós vimos anteriormente, esse mundo jaz do maligno, porque aqui se faz e aqui se paga para ele, onde o céu e o inferno do ímpio é aqui. Mas nós sabemos que aqui pode ser o céu dele, mas o inferno dele é o lago de fogo. Ele terá uma segunda morte. Ele só acredita na primeira morte. Sabemos que ele sofrerá com isso. E a palavra de Deus continua nos dizendo que em ti, pois, confio, os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Meu irmão e minha irmã, Davi, nesse momento aqui, ele não está falando que é necessário que nós tenhamos fé. Isso aí ele já nos falou. Porque se nós temos certezas de coisas que esperamos e convicção de fatos que não vemos, nós temos fé. Se temos certeza que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, se somos convictos que Cristo um dia veio e pela sua palavra está aqui presente, nós temos fé. Ele vai falar de outra coisa. Ele vai falar de esperança. Quando ele diz assim, em ti, pois, confio, os que conhecem o teu nome. Porque ele diz, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam, os que conhecem o teu nome, os que têm intimidade contigo, Senhor, os que uma vez ou outras o Senhor já livrou, os que o Senhor, de forma milagrosa, colocou alimento na casa deles, de forma milagrosa produziu o seu trabalho, de forma milagrosa abençoou o seu casamento, de forma milagrosa lhe deu condição de ser pai ou ser mãe,
de forma milagrosa, curou, de forma milagrosa, se apresentou e fez com que essa pessoa se encontrasse com Jesus. Então, o Senhor Deus, Ele marcou em mim, marcou em você, meus irmãos, alguns fatos que são milagrosos. E esses milagres que marcaram na nossa vida são particularidades que Deus coloca de intimidade comigo e com você. Por isso que o salmista vai nos dizer nesse momento aqui, ó: em ti, pois, confio, os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. E ele vai dizendo: cantai louvores ao Senhor. Davi não está dizendo se que você quiser cantar ou se eu quiser cantar, não. É um imperativo: cantai. Cantai louvores ao Senhor. Cantai. E ele diz assim: que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Proclamai, cantai ao Senhor. Pois aquele que requer o sangue, lembra deles, e não esquece o clamor dos aflitos. Pois aquele que requer o sangue daquele que o matou, aquela pessoa que assassinou o outro, aquele sangue daquela pessoa que morreu ali, Deus vai requerer daquele que assassinou. Veja como Deus é soberano. E ele fala: e não esquece do clamor dos aflitos, dos que perderam seus entes. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Deus é justo e Deus está conosco. Deus, Ele não esquece o nosso clamor. Temos que clamar a Ele, porque nós somos aflitos. E Ele diz, porque Ele é aflito, Ele diz: compadece de mim, Senhor. Vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam. Vê, Senhor, como os homens me reduziram, a que ponto Ele me reduziram os que me odeiam. Tu que me levanta das portas da morte. Então, vê, Senhor, como os que me odeiam tentam de toda forma me destruir. Tu, Senhor, que me levantas da porta da morte, que quantas vezes já me resgatou. Eu e você também, meu irmão e minha irmã, quantas vezes Deus já nos resgatou. E ele continua dizendo: para que as portas das filhas de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Ou seja, ele está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, que nós temos que, como aflito, buscar o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor, dobrar nosso joelho, pedir perdão pelo nosso pecado, buscar salvação. Temos que buscar refúgio nele. Mas quando nós formos atendidos, quando nós vemos que aquele fato que acontece é um fato não normal, chegou fora da nossa perspectiva, quando nós nem contávamos mais, ele vai dizer assim: para que as portas da aflição eu proclame todos os teus louvores, para que na igreja, eu e você, para que onde nós estivermos, nós possamos proclamar todos os teus louvores, e me regozijes da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendam-se-lhe os pés. Faz, Senhor, conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Ou seja, Senhor, julga, para que os homens conheçam que é o teu braço que está julgando, Senhor. E assim eles fujam sem saber, confusos, sem saber o que aconteceu. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e toda a nação que se esquece de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não há de frustrar-se perpetuamente, meu irmão. Guarde isso comigo. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. O Senhor se lembra de nós. O Senhor segura até certo momento que nós estamos passando, mas não é que o Senhor pega e esqueceu da gente. Não, é porque Ele segura até onde Ele quer que nós aprendamos a depender dEle. Deus segura até onde Ele quer que nós aprendamos a paciência, o amor, a perseverança, a fé.
São exercícios que Deus utiliza para que eu e você cresçamos para amá-lo e servi-lo e conhecê-lo na nossa vida. E ele vai dizer mais: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, seja as nações julgadas da tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saiba as nações que não passam de mortais. Levanta-te, Senhor, para que os homens saibam que eles não passam de pó e barro. Mas, irmãos, minhas irmãs, nós somos protegidos pelo Senhor. O Senhor nos ama, o Senhor nos guarda e sempre nos protege. Lembremos disso. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde.